Fala, torcedor do Verdão, e acabou de sair essa notícia que não é boa para a torcida palmeirense por conta da punição severa do STJD para o Abel Ferreira, isso por conta de uma expulsão ali contra o São Paulo e outra contra o Fluminense. PVC perdeu a linha praticamente aqui com essa notícia. O Danilo Lavieri também colocou o seu ponto de vista. Será que o Abel Ferreira vai ficar de fora do confronto do final de semana, onde vamos encarar o Derby Paulista fora de casa? Eu separei aqui um corte da programação. Deixe o like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. Ô meu povo, daqui a pouco a gente vai direto lá pro STJD, porque o Igor Siqueira tá entrando com a gente para trazer novidades sobre essa notícia de agora a pouco, né? A suspensão do Abel Ferreira aí por 8 jogos, uma pena pesada aí pro Abel, pelas expulsões que ele teve contra São Paulo e também contra o Fluminense. E ontem ele deu aquela cutucada ali no VAR, né? Falando da arbitragem no jogo do Palmeiras, mas já a gente vai falar disso. Agora vamos de enquete antes pra gente começar? Vamos ver qual que é o tema da nossa enquete aí para vocês já participarem do nosso programa. É uma pergunta sobre justamente essa suspensão. Justamente não, porque justamente vocês vão falar se é justa ou não. Justamente sobre a suspensão. 8 jogos pro Abel. É uma pena justa? É uma pena justa porque esse Abel, né, é reincidente, tem todo um histórico aí. É uma pena rigorosa demais, ficou muito pesado? Ou é uma pena branda? Tinha que levar até mais jogos por toda a contribuição que ele dá aí, reclamando da arbitragem. Danilo, quero saber de você. Eu acho que é muito rigorosa. Eu sou a favor de uma pena maior para o Abel Ferreira do que a suspensão automática, porque há recorrência, mas 8 jogos me pareceu muito pesado, Luísa. Mas enfim, só automática eu também acho que está pouco já, por conta da... Assim, a gente olha o STJD, um dos princípios para todos os tipos de punição é a questão da recorrência, se é réu primário, se não é. O Abel, cara, ele tá toda hora sendo expulso, né? Então assim... Não dá mais para tratar como se fosse normal, como, não, dá o joguinho do automática e passa. Eu não acho que pode ser assim. E é diferente no caso de 3 cartões amarelos. Não, no caso dele, várias vezes ele é expulso, né? E xinga árbitro. O Palmeiras diz que às vezes ele não xinga, que a súmula não é exatamente um documento oficial. Ok, mas eu acho 8 jogos muito, mas só automática também não. Então, para mim é muito rigorosa. Eu quero ouvir o PVC e o Rodrigo também, mas antes, vamos lá para o Rio de Janeiro, porque o Igor Siqueira chega para falar com a gente diretamente lá do STJD. Ele está acompanhando um dia bastante agitado por lá, porque teve não só o julgamento do Abel, mas vai rolar o julgamento do Memphis também daqui a pouco. Latif, por aquele caso em que ele estava ali no banco de reservas. O que ele estava fazendo que eu perdi essa? Ele estava olhando para baixo, acho que ele não foi avisado que ia já entrar lá. Ele estava se arrumando. Mas ele tá elegante hoje, olha. Ó, esse casaco dele. Botou o visual do ali, cavalinho ali. No fundo. Nossa, a beca custou cara, hein, ô Latif? Ali. Foi presente, Lu. Aí, né, não sei quanto. Entendi. Tá chique. Igor, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Me falaram aqui que você estava arrumando um espacinho aí no STJD, arrumou um lugar chique, hein? Tem toda uma poltrona, tudo. Mas conta pra gente, o que foi decidido por hora? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o julgamento do Memphis também, por aquele caso em que ele ficou ali no banco de reservas, mexendo no celular, o que não é permitido. Mas vamos por partes. Vamos falar de Abel Ferreira, o que foi decidido por aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Luísa? Boa tarde aos amigos todos aí, somos muitos hoje, você que está assistindo a gente também no canal UOL. Hoje o dia aqui no STJD foi recheado de julgamentos, vamos dizer assim, interessantes, né? E acho que não dá para discutir que essa pena do Abel Ferreira realmente foi o que mais chamou a atenção aqui, e acho que nesse ano de 2026, já dá para dizer que é a principal decisão mais vultuosa, assim, para usar o termo, né? Que faz mais barulho, ainda que seja em primeira instância. Então, como vocês estavam falando, né? É um total de 8 jogos, sendo 6 jogos relativos ao jogo, a expulsão contra o São Paulo e mais 2 contra o Fluminense. Então, como o Abel Ferreira já cumpriu as automáticas respectivas aí de cada expulsão, então, na prática, salvo efeito suspensivo ou salvo reforma de decisão, estariam, então, 6 partidas para ele cumprir. E é uma decisão, um recado dado propositalmente aqui do STJD, que em português bem claro, o pessoal meio que encheu o saco do Abel Ferreira sendo expulso. Então, o que eu senti da comissão e percebi também na condução do voto, né, da discussão aqui, que realmente queriam mandar um recado muito claro para o Abel de insatisfação
a essa conduta reiterada. Isso foi mencionado, inclusive, no voto da relatora do caso, a auditora Ana Halil, que elogiou a Leila, mas não deixou de canetar o técnico do Palmeiras por conta dessa questão toda. Então, na prática, restariam então aí mais 6 jogos para ele cumprir e vai ter fatalmente, né, sem dúvida, o recurso do Palmeiras para tentar não só o efeito suspensivo, mas para também reformar essa decisão no pleno. Mas, por enquanto, o que está em vigor é, considerando os 8 jogos de suspensão, 2 ele já cumpriu, então estão 6 partidas pela frente aí, das quais o Abel ainda vai tentar se livrar, né? 6 partidas de suspensão. Então, é uma tentativa, um recado do tribunal. Isso foi mencionado aqui, um fato até curioso, né? E durante o julgamento, até um vídeo do influenciador Gustavo Machado, dublador, foi usado para acrescentar elementos ali, né? Para reforçar palavrões que o Abel disse ali à beira do campo. Isso, até a defesa do Palmeiras chegou a contestar isso durante o julgamento, né? De reclamar, porque de fato não é um dublador, vamos dizer assim, juramentado ou normatizado. Não é um perito. Não tem um ritual para entender isso aí. Não é um perito oficial, vamos dizer assim, né, para julgar o que foi dito ali pelo Abel. Então isso foi um parênteses aí durante esse julgamento, mas ao final das contas a percepção que eu tive aqui pela condução e pelos votos é que, independentemente da dublagem ou não do Gustavo Machado, está incluído aí, foi incluído inclusive pela Procuradoria que faz a acusação. Independentemente disso, a comissão já estava engatilhada aí com esse intuito de dar uma lição aí para o Abel. Então, por isso que nesse caso de São Paulo, 6 jogos, e aí no caso do Fluminense, mais 2 partidas. No caso do Fluminense, eles entenderam que houve de respeito ali à arbitragem, né? Então o Abel, que foi enquadrado no artigo 258, nos 2 casos, agir de forma contrária à ética desportiva, pegou pena máxima em 6 partidas, e 2 jogos em outro. Então, somando tudo, dá 8 partidas de suspensão para Abel Ferreira. Acho que o meu amigo Latifi vai trazer, então, os bastidores do lado do Palmeiras aí, mas certamente haverá recurso. Ô Igor, e vale já para esse próximo jogo contra o Corinthians, né? Já tá valendo. Se nada acontecer até lá, né? Porque as coisas aqui são céleres, né? Vamos dizer assim, né? Semana passada, a anterior, né? Nessa mesma segunda comissão disciplinar aqui, que foi onde o caso chegou em primeira instância, eles tinham aplicado 4 jogos de suspensão para o Carrascal em razão da expulsão na Supercopa. E aí a defesa do Flamengo agiu rápido, conseguiu efeito suspensivo basicamente no mesmo dia, então conseguiu já liberar o jogador para as partidas subsequentes do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo dizer que o Abel, de fato, vai começar a cumprir isso agora já na próxima partida, por conta dessa situação toda. Hoje é quinta-feira, recorre e tal, até chegar o fim de semana, o dia propriamente do jogo, ainda tem água para passar embaixo dessa ponte. Então, o tribunal, normalmente, com esse tipo de pena, desse porte, né, aplica sim, concede sim um efeito suspensivo, mas isso tem um rito a se fazer, é o Palmeiras enviar um recurso, isso chegar para algum relator sorteado no pleno, e esse relator do pleno apreciar e emitir essa decisão. Então, é mais um recado do que necessariamente uma urgência de cumprimento de punição. Acho que é o que dá para resumir aqui nessa decisão em primeira instância, então, relativa ao Abel. O Danilo e o Latifi vão trazer o lado do Palmeiras, mas antes vamos ouvir essa dublagem que o Igor citou do Gustavo Machado, que é um dublador famoso nas redes sociais, né? Os vídeos dele viralizam bastante, então a gente vai ouvir um trechinho dessa dublagem que foi usada pelo STJD. Senta todo mundo lá. Nem ela levantou a bandeira. Você estava impedido. Eu fui lá e dei 1 minuto por causa daquilo lá. Não quero isso. O Daronco vai te expulsar. Uma volta. Uma. Pariu, pá. Por favor. Comigo é esculachoso. Comigo é esculachoso. Seu filho da puta! Sai pra lá. Sai, por favor. Eu não posso falar agora. Tronco. És um cagão. Tu és um cagão, pá. Um cagão. Árbitro, filho da puta, pá. Português claríssimo, né? Crianças assistindo de primeira, coloquem a mão no ouvido aí. Mas tem aí, né, essa parte que foi usada pelo STJD, tem esse ponto, que essa ressalva que o Igor faz, né, de que ele não é um perito, né? Ele não foi contratado para averiguar de fato o que o Abel disse. Ele é um cara que trabalha ali nas redes sociais, mas enfim, foi usado. Ô Latifi, como é que o Palmeiras encarou essa decisão, hein? O Palmeiras, eu imagino que esteja um pouco bravo, no mínimo. O Palmeiras já recorreu, vai recorrer, o que vai fazer a partir de agora?
Pois é, Lu, o Palmeiras entende que essa punição ao Abel foi totalmente desproporcional mediante aos fatos e vai recorrer sim, né? Por isso que o Igor citou, existe a chance do Abel ficar à disposição para o derby, porque existe a possibilidade de um efeito suspensivo. Mas o Palmeiras não gostou nem um pouco dessa decisão e conversando com algumas pessoas próximas do técnico do Palmeiras, o sentimento é de que o técnico é perseguido. Óbvio que o Abel não é nenhum santo, né? Até porque ele desfalca o Palmeiras constantemente com as expulsões, mas o entendimento é que quando a régua é com o Abel Ferreira, sempre tende a ser mais grave as punições. Então esse é o sentimento dentro do clube e também do treinador palmeirense. Danilo, você também conversou com pessoas do Palmeiras, né? Mas o que eu ouvi é muito parecido com o Latifi também. Houve essa revolta inicial aí, vão recorrer, vai fazer efeito suspensivo, e aí começa aquele monte de coisa. Você lembra de tal caso? Você lembra de tal técnico que chamou de FDP? Você lembra de tal técnico que invadiu o campo, do rigor? Mas o tal jogador, ele fez... Então assim... Aí é mais uma questão de interpretação, uma questão de pesos e medidas que vai muito de cada pessoa. Isso aqui é a versão, né, das pessoas com quem a gente conversa no Palmeiras. A minha opinião pessoal é aquilo que eu já falei para você. Acho que o Abel precisava mesmo ser punido, mais do que a suspensão automática, mas 8 jogos me pareceu muito. Não, mas 8 jogos é o que dá um efeito suspensivo. 2 já dava margem, né? Sim. A partir de 2 jogos. Então, E 2 ele já cumpriu, né? Vamos fazer uma conta aqui. O Latifi me corrija aqui. No jogo que ele fez o gesto obsceno contra o Flamengo, da Copa do Brasil, ele pegou 2 jogos. 2 jogos pelo gesto obsceno. O do telão lá? Do telão. Que ele põe a mão igual o Alan, semana passada. Certo. Cuidado para não falar frases equivocadas. Pegou 2 jogos. O jogo seguinte era contra o Atlético Mineiro. Ele estava no banco. É o que vai acontecer domingo, cara. Assim, se alguém tem... Não, pode acontecer diferente. Efeito suspensivo é concedido automático. Pode acontecer. O Abel é o técnico que mais vezes foi expulso no Campeonato Brasileiro. 14. É fato que esse número pode ser relativizado porque ele está há mais tempo aqui. Né? Então, por exemplo, o Zubeldia foi expulso 4 vezes, mas o Zubeldia não está há 5 anos e meio no Campeonato Brasileiro. O Zubeldia no ano passado foi a julgamento porque ele invadiu o campo e na súmula estava retratado, São Paulo e Atlético, o árbitro era Ramon Abachabel, estava relatado que ele precisou ser contido pelos jogadores para não ir para cima do árbitro. Ele pegou 2 jogos. Porque ele foi contido. Aí, vou colocar aqui uma outra questão do Zubeldia que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cena mais grosseira que a gente viu nesse ano, que a gente viu, né, foi o Zubeldia invadiu o campo do Nilton Santos. Ele pegou um jogo, era o outro tribunal, era o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu acho que a pena de 8 jogos, se você considerar que ele tem 14 expulsões em 5 anos e meio de Campeonato Brasileiro, faz um certo sentido se você punir o todo. Só que não vai acontecer nada. Não vai acontecer, ele vai ficar no banco no domingo. Então, assim, o tribunal, mal comparando com o STF, com o que se disse sobre o cuidado que é preciso haver para que você tenha, que o presidente Lula falou para o Alexandre de Moraes, o cuidado que você precisa ter pela repercussão pública das decisões que são tomadas, o Tribunal de Justiça tem um peso completamente diferente, que eu estou levantando a bola para um outro cenário, mas se você pune e a punição não é cumprida, o tribunal fica ridículo. E é o que acontece com o tribunal há décadas. Há décadas, quantas pessoas, quantos de nós acreditamos cegamente na justiça esportiva do Brasil? Agora, é justo dar 8 jogos para o Abel? Pelas 14 expulsões Só que não vai cumprir, não vai acontecer nada. Mas aí não é o caso do tribunal se manter firme e julgar o recurso como procedente? Então vamos fazer, eu quero ver. Eu só tô aqui fazendo, eu pago um café pra você. Aliás, eu pego um café pra você agora. Eu pago um café pra você, pra não falar que eu vou apostar outra coisa, nem que vou pagar no débito. Eu pago um café pra você se ele cumprir os 8 jogos.
Rodrigo, quero te ouvir, né? Do lado do Palmeiras tem essa narrativa, né? Que o Abel gosta muito de se sentir perseguido, mas fato que ele é bastante recorrente. Me parece que esse histórico aí foi levado em consideração na hora de aplicar essa multa. Essa multa não, essa suspensão. Mas aí tem que ver se vai cumprir ou não, né? Provavelmente já vai estar na beira do campo contra o Corinthians por conta de um efeito Cumpriu os suspensivo. 8, não, cumpriu 6, né? Porque ele tem 6 para cumprir. E ele já cumpriu 2, né? Cumpriu 2 por conta dessas expulsões, Rodrigo. Apostar café de graça não vale, hein? Mas eu pago no débito o café. Aí O é café. fácil, né? Ali na maquininha, 1,50 PVC. 1,50 o café, tá bom. PVC aí não. Só uma piada, mas enfim. Olha, primeiro são 2 penas, né? Não é uma só. Ele foi expulso 2 vezes. Então não é uma pena de 8 jogos. São 2 penas, uma de 6 e outra de 2, né? Em segundo, assim, eu fico aqui com a manifestação da auditora Ana Halil, que ela fala em determinado trecho: a súmula somada aos fatos notórios confirma que estamos diante de um comportamento reiterado de descontrole e enfrentamento à arbitragem. A conduta evidencia padrão de comportamento incompatível. Alguém discorda disso? Alguém vai dizer que isso aqui não está ligado aos fatos? Não, eu não discordo. Tanto que eu estou dizendo, eu só estou pagando para ver que ele vai cumprir. Eu não discordo da pena. Então, a primeira a gente está tratando da justiça da pena, né? Então, já era para ter acontecido antes dele tomar um gancho, né? Ele demorou para tomar um gancho. O gancho de 8 jogos, a CBF estava discutindo agora um tribunal arbitral para respeito à arbitragem e tal, e ela foi citado para mim que o árbitro, eles não citaram a liga, mas tomou 7 jogos por chutar um microfone. Foi na Espanha. Quantos microfones já foram chutados pela Abel, né? Você sabe qual é a liga, PVC? Você lembrar que eles falaram sem citar O Igor tá falando que é a Espanha. Acho que foi na Espanha. Qual foi o caso, Igor? Isso. Não, Espanha, a né, menção Igor? que foi feita a gente, é só para explicar, a menção que foi feita a gente quando a gente estava nesse processo de apuração dessa história toda em relação a que a CBF estava discutindo para o futuro da Liga, foi mencionado um caso no futebol espanhol. Qual jogo? Então, por isso. Aí eu não vou me recordar agora de cabeça, enfim. Mas era essa chute foi a ao menção microfone. Não, eu só acho que assim, o tribunal é muito vago às vezes, sabe? Muitas vezes o tribunal é vago. A auditora aqui não foi nem um pouco vaga, ela foi no ponto. Ela está dizendo qual que tem foi um o jogo? comportamento reiterado. Não, isso aqui não é o tribunal, PVC. Isso os dois estão falando, o Rodrigo está falando. De como poderiam ser aplicados coisa no brasileiro, uma regra arbitral dentro então, do regulamento. não temos legislação. No STJD. Desculpa se ficou confuso. Eu tratei de 2 coisas diferentes aqui. Então, eu acho que ele tinha que ser punido pelo menos com esses jogos aí, com 14 expulsões acumuladas. Agora, concordo com o PVC, provavelmente ele não vai cumprir 8 jogos. Porque vai ter um efeito suspensivo. E eu diria que tem 90% de chance de estar contra o Corinthians. E depois a tendência sempre do Tribunal Superior é a redução de penas. Tem acontecido constantemente. Não deveria acontecer no caso dele, porque ele tem reiteradas expulsões. As expressões que ele falou para os árbitros não devem ser aceitadas em campo. Cagão, filho de não sei o quê. Para assistente ele chamou ela de cega, né? No outro jogo que ele tomou 2, também ofendeu a arbitragem ali. Então, assim, isso acontece com muitos jogos, não é um ou outro isolado. Então, em algum momento tem que parar esse tipo de comportamento. Só vai parar se tiver punição, porque o Abel já prometeu 15 mil vezes fazer terapia, a gente já viu que não vai dar em nada, né? Ele está há 5 anos prometendo fazer terapia, dizendo que vai melhorar na sequência, já está claro que isso não vai acontecer. Então só vai acontecer dele melhorar o seu comportamento dentro de campo, que é pior, que é muito ruim, se ele tomar um gancho. Aí ele fala assim, o Palmeiras vê perseguição. Perseguição é do Abel aos árbitros, que ele passa o tempo inteiro pressionando eles, né? E ontem, mais uma vez, né, quando ele ironiza ali, o VAR tá ali, rancoroso, ele leva goado com o lance da final da Libertadores, mas ele dá aquela cutucada. E aí é a pena, né, que tem o caráter punitivo, mas também educativo, para que ele não tenha mais esse tipo de comportamento. Agora, o Igor... Fala, torcedor palmeirense, acompanhamos aí a programação, o PVC representou, né, ficou muito bravo ali com essa punição muito severa do Abel Ferreira, 8 jogos, tá certo que ele já cumpriu 2, né, agora vão ser apenas 6, mas é muita coisa, né, torcedor? Será que estão perseguindo o treinador do Palmeiras? Torcedor, na minha opinião, ele não faz muita coisa a mais do que vários treinadores aí do futebol brasileiro, não é mesmo?
Tomara que o Verdão consiga um efeito suspensivo e que ele possa atuar ali no confronto do final de semana, onde vamos fazer um jogo muito importante, o Derby Paulista pelo Campeonato Brasileiro, que seria muito importante. Abel Ferreira ali do lado dos jogadores palmeirenses. A gente sabe que o Abel joga praticamente junto com o time, né? É um 12º jogador, na minha opinião. O Palmeiras se prejudica demais quando ele não está ali à beira do gramado. Logicamente, o Abel poderia se controlar um pouquinho, mas é muito melhor, torcedor, um treinador ali que é bravo, né, que às vezes perde as estribeiras e é campeão, multicampeão no caso do Abel, do que um técnico bonzinho que não ganha nada, não é mesmo? Agora, torcedor, Palmeiras aí tem que ficar focado, não podemos ali perder a nossa concentração no próximo compromisso. É um dos jogos mais importantes aí da temporada. Palmeiras vencendo esse derby pode disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. E também, torcedor, a moral que dá uma vitória no derby, né? A gente sabe que o derby é um jogo diferenciado, é um campeonato à parte. Palmeiras precisa entrar com tudo nessa partida, vencer mesmo jogando fora de casa. Não é uma coisa impossível, a gente já venceu o nosso maior rival pelo Campeonato Paulista, mesmo jogando fora de casa por 1-0, então temos todas as condições de vencer novamente, né? Abrindo uma grande vantagem aí na liderança. Vale a pena a gente sempre lembrar que o Verdão tem 25 pontos e é líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras montou uma grande equipe, só jogadores ali que tem muita qualidade, né? A gente pôde acompanhar aí nesse confronto contra o Júnior, infelizmente não vencemos, mas deixamos ali bem claro que não viemos para brincar nessa Libertadores. E aí, torcedor, o que você achou dessa punição aí de 8 jogos para o Abel Ferreira? Foi exagerada? Deixa nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.